Programa Espírita, Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Sir Joseph Oliver Lodge, inglês, nasceu em 1851. Somente após 50 anos de idade é que Lodge voltou a sua atenção para as manifestações psíquicas, tendo dado inestimável testemunho da sobrevivência e da comunicação dos espíritos. Em sua obra, Porque eu creio na imortalidade da alma, ele declara: a prova de identidade pessoal está assim grandemente estabelecida, de maneira séria e sistemática, pelo exame crítico dos investigadores e, sobretudo, pelos esforços especiais e inteligentes dos comunicantes do além. Para mim, a evidência é virtualmente completa e não tenha nenhuma dúvida da existência e da sobrevivência da personalidade, como não teria sobre dedução de qualquer experiência ordinária e normal. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, em Ananindeua, Pará. Convocado, não se fez rogado pela segunda vez. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Uma boa noite de muita paz aí para toda essa turma que nos assiste e nos ouve nesse grande mundo. Muito bem. E o Afonso Mota, ele participou do encontro espírita, o IMEP, nesse período agora de carnaval que houve. Como é que foi o encontro, Afonso? Considero que foi excelente. A família foi a base de estudo, nos colocando que cada família tem um tempero seu particular e dá para nós melhorarmos esse tempero e saber deliciar o momento na família. Nós precisamos realmente nos entender como sociedade. E o Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, lá na Lei de Sociedade, explica que ninguém nasceu para viver isoladamente, que inclusive, Afonso, foi um dos temas que nós levamos alguns domingos atrás. Então, parabenizo a toda a equipe que participou do encontro espírita, o famoso EMEP, o encontro espírita anual, sempre que ocorre nesse período de carnaval. Mas vamos estudar. Afonso, hoje nós vamos conversar a respeito, inclusive, de algumas pessoas íntegras mesmo, pessoas assim corretas, mas que de vez em quando está levando umas patadas da vida e diz: meu Deus, eu não fiz nada. E realmente, tem gente aí que vive uma vida realmente ilibada, mas de vez em quando recebe umas patadas da vida. E aí, como é que nós podemos explicar essas situações à luz da doutrina espírita? Mas vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos aqui no Quarta Dimensão.
questão 924 de O Livro dos Espíritos. Há males que independe da maneira de agir e que atinge o homem justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Quer dizer, eu estou vivendo a minha vida sossegada, lá vem peia. Tem como eu me desviar disso? E eis a resposta dos imortais. O homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, sem sequer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Eu me lembro, dentro dessa resposta do Livro dos Espíritos, quando algumas pessoas dizem, eita, até parece que eu joguei pedra na cruz. Quer dizer, a consciência avisa, não, é justo. Mas à luz do Espiritismo, nós entramos aonde? No estudo da reencarnação. Afonso Mota, o que você pode acrescentar ainda mais? A pergunta e a resposta, consolando corações. Amigos, muitos de nós parece que jogamos realmente a pedra na cruz. Mas a nossa consciência nos chama para nós sabermos que hoje nós somos umas somatórias de passados, através da lei da reencarnação. E aí, esquecemos aquela parte que o Cristo ele coloca dentro dos evangelhos. Tende bom ânimo, no mundo tereis atribulações, eu venci o mundo. Quer dizer, a regra de nós vivenciarmos o nosso dia a dia com equilíbrio. Ele disse que ninguém na Terra deveria ficar isento de dores e de dificuldades, mas como tu olha esta dificuldade e quais ferramentas tu tens para fazer com que seja diluído sem excessos e você caminhar com segurança. E Afonso, é bom até a gente amadurecer essa questão do homem justo sofrer alguns perrengues da vida. Meu amigo, Deus é bom e tem as suas leis. Se nós não nos olharmos como seres imortais, fica muito difícil entender algumas tribulações na vida. O Afonso lembrou muito bem o Cristo, que foi e continua sendo o guia e modelo da humanidade. E no mundo tereis tribulação. Mas, inclusive, Afonso, antes de nós iniciarmos aqui o nosso diálogo, também você lembrou uma palavra do Cristo, lá uma passagem dele, aonde bateram nele, né? Sim. E aí ele disse, por que me bate? Sabe isso que me faz lembrar? É que você não tem que apanhar calado. Tem que saber por que está sofrendo isso. Porque muitas das vezes é um pedido de socorro indireto. Porque tem gente que não sabe pedir, só sabe agredir. E algumas agressões é um pedido de socorro, não é? Com certeza, se nós pararmos e olharmos com uma forma mais tranquila aquele que nos agride e nós chegarmos, termos essa coragem, porque tem que ter coragem, tá? Vai dizer, senta aqui um instantinho, por que tu estás fazendo isso comigo? Onde foi que eu errei contigo? É a nível de equilíbrio que possa entrar, porque a maioria de nós tem um termo paraense, né? Nós nos emburramos, não é isso? Emburramos, empacamos ali, acabou, meu irmão. Tu me olhaste de cara feia, pronto. Fulano está com raiva de mim. Nós começamos a criar várias situações que nem existem, mas nós ficamos presos. Mas a gente não chega e tem a coragem de dizer, o que está acontecendo? Por que tu estás assim comigo? E essa situação do Cristo, quando ele pergunta por que me bates, é de grande reflexão, porque nem o próprio sabia por que estava batendo no Cristo. Não. Nem ele próprio. E quando o Cristo fez essa colocação, narra os espíritos, através de Divaldo Pereira Franco, mais particularmente Amélia Rodrigues, que depois esse cidadão foi conversar com o Cristo, que na realidade ele não via o porquê de ser agressivo. É o famoso grito por dentro. Essa questão de nós não abrirmos a brecha para buscar ajudar é que muitas das vezes incomoda e somos vítimas realmente
desses pedidos de ajuda de forma grosseira. Por isso que os benfeitores espirituais dizem, se tu procurares atentar para a tua consciência, tu vais ver que em algumas situações tu não estás fazendo o dever de casa, né? É verdade. Há uma necessidade de mesmo assim, mas eu estou levando tanta pancada, senta e estuda as leis da reencarnação através da doutrina espírita. E lá tu terás grandes respostas. Tá, por tudo isso eu passo desta forma. E lá também tem um resultado, como nós devemos proceder em cada processo. Inclusive, lembrando até o assunto que houve o estudo lá no IMEP, né, que foi a família e a sociedade, o Afonso Mota estava me comentando que já é realmente uma preocupação de inúmeras pessoas, papai, mamãe, vovô e vovó, tio e titia, de poder entender o seu próximo, porque ninguém, meu querido telespectador, ninguém está no lugar errado. Estamos no lugar certo. Há uma reflexão por parte dos benfeitores espirituais da seguinte forma. E Afonso, você já viu que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande dentro de casa de brigar uma com as outras? Vamos dar um exemplo. O Afonso, ele não mora comigo. Conhecemos-nos através do movimento espírita. Se eu fizer alguma coisa de errada, ele vai pensar 2 vezes antes de me puxar a orelha e, na linguagem popular, brigar. Mas se nós morássemos juntos, naturalmente ele deveria, Douglas, olha, está fazendo... Sabe por quê? Porque nós só brigamos com quem conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não brigaríamos. Então a pessoa dentro de casa, que às vezes é um gerador de tribulações devido à convivência, não é a primeira vez que está ao seu lado. Da mesma forma, na sua empresa. Agora nós vamos funilar para as empresas. Ninguém se reúne naquela empresa por acaso. Muitos de nós já tivemos, inclusive, as mesmas funções lá atrás. Houve um equívoco e, pela lei da reencarnação, nós retornamos, nos unimos para agora fazer o dever certo, não é verdade? Com certeza. Há uma necessidade cada vez mais de nós verificarmos que todo aquele que tem uma empresa, ele gera benefícios. E deve saber que também tem uma proposta ética do seu trabalho e da forma como tem que gerenciar. A mesma coisa, quem entra e adentra um tipo de trabalho tem que conhecer a política da empresa e também de uma forma ética fazer aquilo que é necessário para a melhoria de todos, porque quando um ganha, todos ganham. E a partir daí temos uma sociedade bem mais tranquila e eticamente tolerável. Então, meu amigo e minha amiga, você que de fato é uma pessoa justa, que honra com seus compromissos, busque a consolação em algumas leis que hoje a sociedade organizada já começa a entender. A própria lei da reencarnação. Ainda somos crianças espirituais. Estamos num périplo para chegarmos a uma perfeição. Não a perfeição deste mundo, perfeições celestiais. Porque o próprio Cristo já sinalizava, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se ainda não temos essa perfeição, mas nós estamos caminhando. E a partir do momento de alguns entendimentos da lei de Deus, nós vamos buscar cada vez mais consertar algo, equívocos do passado. Então não desista. Para finalizar o nosso quadro, enquanto o Afonso falava, e nós estávamos falando aqui a respeito da família, do homem justo, dos encontros, da empresa, principalmente da empresa, Divaldo Pereira Franco, o tribuno espírita, certa vez ele contou um caso de um cidadão que maltratava muito o seu empregado. Era injusto na realidade, muito severo. Aquele empregado, ele morreu, na nossa linguagem popular, na miserabilidade. No mundo espiritual, ele passou a perseguir a filha desse rico comerciante, porque ninguém morre, ninguém morre. Então, tome muito cuidado com o que você está fazendo com as pessoas. Passado o tempo, ele foi procurar Divaldo Franco na Casa do Caminho, aliás, Casa da Redenção, que era na Mansão do Caminho, na Mansão do Caminho, no centro espírita que tem lá dentro. E o Divaldo conversou com esse espírito, e o espírito dizia, não, mas ele me deve.
eu fui empregado dele, ele me maltratou. E teve aquela conversa, aquele encontro, para que as coisas ficassem numa boa entre o pai, a filha e o dito empregado. Sabe o que aconteceu? Não. Ele nasceu como? Como neto. A menina ficou grávida, certo? E só que o Divaldo não falou para ele. Quando ele soube que a filha estava grávida, meu Deus, já viu, né, avô? Tu é avô, né? Tu sabe o que é isso? Começou a paparicar, abriu uma caderneta de poupança e só depositava aqueles dinheiros bem gordos. E o Divaldo olhando para o cidadão, sabendo da história de ser engraçado, está devolvendo tudo que ele havia roubado de uma forma indireta do cidadão. Então nós estamos aqui reunidos, não é por acaso. Então, quando você se sentir agredido, faça que nem Jesus. Chame a pessoa e pergunte, o que está vendo? Só não diga porque me bate, não. Diga, o que está vendo? Faça bom uso do quê? Do atributo da inteligência. E é por aí, né, Afonso? Se nós buscarmos conhecer ainda mais as nossas realidades espirituais, a gente briga menos e ama mais, né? Sim, não tem como. É uma libertação, sabendo que o outro faz parte do nosso processo evolutivo. Para que eu vou ficar batendo na mesma situação, não sair? Não. Vamos lá. É o que eu tenho que conviver contigo? A que ponto? O que nós podemos trabalhar? Como nós podemos? Hoje nós temos as relações interpessoais que nos dão condições. Sabemos hoje, até lá no trabalho de família, que o homem, assim como a mulher, tem o seu processo de andropausa, menopausa, que vai lá em cima e desce, e é uma confusão hormonal, ao mesmo tempo ingere tantos sentimentos que nós precisamos saber. Olha, fulano está meio alterado, mas o que é que faz naquele momento? Que é normal entre nós. A ciência explica, não é verdade? Espiritismo é ciência. Quando chega alguém assim, bem agitado, para conversar conosco, nós fazemos uso da neurociência e também de tantas outras ciências que estudam o corpo humano. Muito bem lembrado, Afonso Mota, vamos cuidar da saúde. De repente você pode estar entrando na menopausa, andropausa e todas essas pausas da vida, e aí você não é uma pessoa má. Ponha isso na sua cabeça. Nós somos de origem divina. Você não é má, mas você precisa cada vez mais se conhecer. Falando em conhecimento, está dando uma aula aí, Patrícia e Gabriela. Vamos estudar ainda mais, de uma forma até muito mais relaxante com essas crianças. Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. É isso aí, galera. Começando mais um Clube da Alegria Espírita. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Miguel. Então, vamos lá, galera. Vamos chamar o Chantilly? Vamos lá, depois nós voltamos, hein? Vamos lá. Você não sabe? Então fique sabendo! As expressões frio na barriga ou borboletas na barriga, usadas para descrever a sensação de nervoso ou ansiedade, não são de todo apenas os sentidos figurados das palavras. Elas acontecem porque, muito provavelmente, você está recebendo sinais de uma fonte inesperada, seu segundo cérebro. O intestino ganhou o apelido de segundo cérebro não à toa. Há cerca de 100 milhões de células nervosas revestindo o órgão e outras partes do sistema gastrointestinal que vai do esôfago ao reto, região que os cientistas também chamam de sistema nervoso entérico. Esse número é maior do que a quantidade presente na medula espinhal ou no sistema nervoso periférico. E ali, o intestino é o órgão que agrega a maior coleção de neurônios. Como o intestino e o cérebro se comunicam?
Um grosso cabo de neurônios corre entre a base do cérebro e o intestino, formando o nervo vago, o nervo craniano mais longo do corpo humano. Ele serve como uma via de informação bidirecional, com o cérebro e o intestino enviando mensagens um para o outro na ordem de milissegundos. 90% dos neurônios do nervo vago transportam informações do intestino para o cérebro, e não ao contrário, o que explica o motivo de os sinais gerados no intestino influenciarem diretamente o cérebro. Os neurônios mais próximos do interior do tubo digestivo alertam os macrófagos que há algum micro-organismo causador de doença presente nas substâncias sendo digeridas. Esse alerta é, na verdade, a liberação de noradrenalina, um neurotransmissor. Essa mensagem torna os macrófagos mais ativos na proteção do tecido do intestino, fazendo com que capturem o agente infeccioso. O macrófago é uma célula de defesa do organismo e que atua no sistema imunológico. Os macrófagos são encontrados no tecido conjuntivo e se concentram em órgãos com a função de defesa do organismo. Se você não sabe, então fique sabendo! Aqui se aprende brincando! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, obsessões. E hoje vamos falar mais duas obsessões, a possessão e a subjugação. Vem comigo! Subjugação. Aqui a vontade da vítima é totalmente paralisada, ou seja, o espírito obsessor tomará conta de sua mente, de seus atos, pensamentos e sentimentos em todos os sentidos, controlando assim as vontades do indivíduo. A subjugação poderá ser dividida em corpórea e moral. Na corpórea, o espírito obsessor age sobre os órgãos, a matéria, ou seja, provocará movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. Já na subjugação moral, a vítima tomará decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, mas para ela tudo age dentro da normalidade, como se fossem atitudes sensatas. Possessão. Na possessão, ocorre uma ação mais direta do espírito obsessor a determinada pessoa, dominando-a tanto de forma física quanto moral. Na possessão, ele substitui, podemos assim dizer, o espírito do encarnado. Esta ação pode ser permanente ou não, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção, não havendo tratamento ao desencarne, pela incompatibilidade do espírito ao corpo por não ser seu. O espírito em possessão do corpo dele se serve como o faria se estivesse encarnado. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Aê, já estou aqui, que socorro! É isso. Aí, Gabriele, tudo bem, Gabriele? Tudo! Legal, não é isso? Bom, gente, o nosso clipe show de hoje é muito legal mesmo, gente. É maravilhoso, tá? É uma brincadeira, né? Morto! Vivo! Morto! Vivo! É isso aí. É do grupo Evangelizar e Amar, meu grande amigo, né? Um abraço aí você, meu amigo do Evangelizar e Amar. Isso. Bora rodar o clipe? Sim. Vamos lá. Roda o clipe! Ensina o espiritismo, você não vai morrer. Quem morre é o corpo, a gente vive pra valer. Entre na brincadeira de morto vivo. Quem morre é o corpo, quem vive é o espírito. Você não vai morrer.
morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, 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 morto, vivo, morto, quem morre é o corpo. Morto, vivo, quem vive é o espírito. Vivo, morto, quem morre é o corpo. Morto, vivo, quem vive é o espírito. Entre na brincadeira de morto, vivo, quem morre é o corpo. Quem vive é o espírito. Você não vai morrer e pode acreditar. Morto, vivo, vivo, vivo. Você vai ficar morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, vivo. Bom, galerinha, chegando aqui ao final do nosso quadro infantil, né, Kisuko? É isso aí, Chantilly. Isso. O nosso abraço vai para todos vocês, né? Já mês de julho, né? Que sol bonito, né? Julho, isso, praia, água de coco. Água de coco, né? E aqui com a gente é assim, gente, é nessa alegria, mas com muito conhecimento. Aqui se aprende Brincando. Tchau, Kisuko. Tchau, Chantilly. Tudo bom pra você, meu filho? Pra você também. Tá? Boa. Volta pra sua residência, tá bom? Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Por que reclamar tanto faz mal à saúde? É comprovado pela ciência que reclamar frequentemente atinge negativamente o cérebro. Às vezes, nem percebemos e começamos a reclamar de tudo à nossa volta. Reclamar do emprego, da casa que moramos, reclamar do frio, do calor e até de pequenos detalhes. Enfim, isso torna-se um hábito na nossa vida. Reclamar o tempo todo também afasta as pessoas à nossa volta, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas que vivem reclamando de tudo. Conviver com essas pessoas pode ter um efeito igualmente ruim na nossa vida. As reclamações possuem uma energia negativa, por isso devemos fazer uma reflexão constantemente para não criarmos esse hábito negativo. Tanto a raiva como a frustração geradas pelas reclamações fazem o organismo liberar substâncias que podem contribuir para o aumento da pressão arterial e do colesterol, enfraquecer o sistema imunológico e elevar as chances do aparecimento de problemas de aprendizagem e memória. André Luiz, espírito, nos alerta que reclamar agrava as dificuldades e Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perda de tempo. Quando reclamamos, estamos perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na nossa vida. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.